Graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé, povo de Deus, povo amado, povo eleito, povo feliz. E já faça aí, como o pastor Gilson. Cumprimente o irmão que está do seu lado, desejando a paz de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela, declarando realmente todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus é conosco, Deus trabalha por nós, a graça dele foi estendida para que pudéssemos viver uma vida em plenitude, cheia do poder do Espírito Santo. Minha irmã, Deus te abençoe, estou te cumprimentando aqui, viu? Deus te abençoe, cada um de nós aqui estamos na casa de Deus, porque nós somos salvos. Salvos pela graça, salvos pela misericórdia. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir seu coração, a se derramar mais uma vez diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu vim aqui à tua casa, eu vim aqui diante da tua presença, eu vim não apenas para receber, mas eu vim primeiramente para te adorar. Foi para isso que nós nascemos, para adorar ao Senhor. Então entregue-se a Ele, derrame-se diante dEle, e certamente o Senhor assiste o seu coração, vê as suas necessidades, e Ele vai te abençoar, porque Ele é um Deus que nos ama. Amém? Então, com alegria, vamos cantar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos adorar o nosso Senhor com as palmas bem forte. Sua vida, você morreu a minha morte, agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Oh, 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 oh. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu. Sabemos que nós somos salvos, devemos glorificar o nosso Senhor pela maior bênção de todas. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, então vamos adorá-lo com todo o nosso coração. Amém? Solte a voz, só a igreja. Salvo pelo, não volto pro mundo, não. Bem forte, não. Salvo pelo teu amor, resgatado
trevas e do pecado. Encontrei a cruz, eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Aleluia! Aplauda esse Jesus maravilhoso. Eu estava aqui pensando enquanto cantava essa música, graças a Deus que nós somos salvos pela graça. Porque, irmãos, nesses dias, onde o Brasil para, onde o Brasil fica só dançando, celebrando a carne, aí parece que o mundo fala assim: volta, volta, volta. E aí nós lembramos que a cruz de Cristo é colocado diante de nós, e Ele nos chama pelo nome, tipo, Valdir, Valdir, não, aqui. O mundo pode chamar lá, mas Ele chama aqui, chama aqui, chama aqui. E nós temos que ter o coração, a mente, a consciência, o espírito, que a cruz de Cristo nos faz participantes da sua glória. E a glória de Deus, irmãos, é incomparável, é melhor do que qualquer outra coisa. Estar na presença de Deus é alegria perpetuamente. O mundo precisa de coisas para celebrar, nós precisamos apenas da vida de Jesus dentro de nós. A vida de Jesus dentro de nós, e aí basta. Mas nós queremos confessar nosso pecado. Nós queremos dizer: Senhor, em nome de Jesus, que a tua vida seja manifesta, que eu não viva, mas Cristo vive em mim. E quando o diabo chamar, quando o mundo chamar, quando tudo chamar, nós vamos ouvir aquele nome, aquela voz dele dizendo: filho, escolha ouvir a minha voz, e todas as outras vozes cessarão. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Oremos. Senhor, como é bom poder confiar em teu nome, como é bom poder descansar em tuas promessas. Como é bom, ó Deus, poder deleitar o nosso coração, o nosso espírito, inclusive o nosso corpo, a nossa cabeça sobre um travesseiro, e poder, Deus, descansar, porque a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até mesmo enquanto eles dormem. Deus, não nos deixe ouvir outras vozes, não permita que elas nos seduzam, nos envolvam, nos atraiam, Senhor. Nós não queremos voltar para o mundo, não, nós não queremos voltar, nós não haveremos de voltar, porque o Senhor já nos comprou com um alto preço na cruz, para que pudéssemos viver diante do Senhor para todo sempre. O Senhor nos chama pelo nome. Sim, Deus, o Senhor nos conhece, cada um aqui individualmente, o Senhor nos vê, e nós te pedimos, conforme o Salmo 139, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, sonda os meus pensamentos, esquadrinha, olha para cada um de nós, Deus. Nós confessamos agora o nosso pecado, nós nos arrependemos como pessoa, nós confessamos nosso pecado enquanto família, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto esposo. Deus, nós confessamos o pecado da nossa terra, o pecado do Brasil, que nesses dias para celebrar, ó Deus, o carnaval. Nós confessamos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor pairava, Senhor, nas profundezas da terra, porque havia trevas, e nós te pedimos, abra as tuas asas sobre o Brasil mais uma vez, e estenda a tua misericórdia, e renova, Senhor, em nome de Jesus, a tua aliança para conosco. Que o sangue de Jesus seja sobre a nossa nação brasileira, seja sobre todas as cidades,
seja sobre a nossa terra, Senhor. Nós confessamos o pecado, nós nos arrependemos e confessamos para que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia de nós. Nós oramos para que a tua vida seja manifesta em todas as igrejas do Brasil e que as pessoas possam ver a luz que resplandece através do teu povo. Nós oramos agradecidos por tua misericórdia e por tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas ao nome do nosso Deus, porque Ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Maranata, o Senhor virá para buscar a sua igreja. Podem sentar-se, queridos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo. Por favor, fique atento. Está chegando o carnaval e muitos pais ficam divididos sobre o que fazer, pois as escolas fazem festas para comemorar essa data. Os filhos pequenos não entendem por que não participar e seus pais não têm argumentos, pois não conhecem a origem da festa. Acredita-se que festas semelhantes aconteciam desde a Babilônia, Grécia e Roma, entre outros. Em todas elas havia algumas coisas em comum, como bebedeira, subversão de papéis sociais, ou seja, homens se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homem, e o que é certo ou errado eram suspensos também neste período. Muitas delas tinham cunho religioso e antecediam períodos de jejum a algum deus pagão. Carnaval quer dizer carnes vales ou vai carne. Esse nome era dado porque durante esse período podia-se tudo, inclusive comer carne. Durante a Idade Média, com o crescimento do cristianismo em outros países, a igreja não teve como ignorar o carnaval e acabou por incluir essa festa ao calendário religioso. Assim, as pessoas tinham a liberdade de fazer o que quisessem durante os 4 dias de carnaval e depois, na quarta-feira de cinzas, deveriam se penitenciar. Logo em seguida, começaria o período de jejum até a comemoração da Paixão de Cristo, durante a qual não se podia comer carne. Depois de saber dessas coisas, um pai discipulador não pode permitir que o seu filho participe de uma festa de carnaval. Ela não tem nada a ver com o cristianismo nem com a ordem de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus nunca diria aos seus filhos que ficassem à mercê de suas vontades carnais. Converse com o seu filho e explique que esta festa não é para aqueles que são filhos de Deus, que devem buscar santidade. Existem outras formas de brincar com fantasias, por exemplo, conte histórias bíblicas com roupas feitas de papel por eles mesmos. Uma festa do pijama pode ser uma alternativa para brincar. Não fique triste por dizer não. É bom que o seu filho aprenda desde cedo que muitas vezes terá de dizer não às coisas aparentemente legais por amor a Jesus. No dia 4 de março, o Mini estará iniciando mais um curso de preparação para o batismo. Se seu filho já entregou sua vida a Jesus e tem de 8 a 9 anos, fale com o pastor Aldesir e preencha a ficha. Mas se tem de 10 a 13 anos, fale com a tia Tati e participe desse momento especial. Se você deseja ser um facilitador na vida de outras pessoas, esse evento é para você. Venha aprender a escutar a voz de Deus, como detectar o vírus instalado no coração e principalmente como removê-lo, como receber a cura vinda através do Espírito Santo. Participe do treinamento da Universidade da Família para ministrações. Aqui você aprenderá como ministrar na vida de outras pessoas. Faça hoje mesmo a sua inscrição no balcão, no hall da igreja ou pelo site.
O investimento é de R$ 70 individual e para casal R$ 120. O curso acontece dias 17 e 18 de fevereiro no Seminário Teológico Batista. Nesse centenário, queremos investir fortemente em nossas famílias, por isso queremos convidá-lo para participar de nossas atividades toda quarta-feira, às 19h30, aqui no Templo, onde estamos falando de temas como conseguir um equilíbrio dentro da família e como resolver a questão financeira. Esses e outros temas estaremos tratando em nossas mobilizações. Venha participar conosco! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e Deus te abençoe. Graça e paz, amada igreja. Que alegria estarmos juntos nessa tarde para celebrarmos mais uma vez juntos a vida de Jesus em nós. Crianças e pré-adolescentes, sejam bem-vindos. Aqui é o seu lar, a sua casa. E hoje o nosso tema é um tema muito gostoso, que é Eu Sou Ovelha. Quantos aqui são ovelha? Desse rebanho maravilhoso de Jesus. E o Salmos 23 é um dos primeiros salmos, né, que a gente aprende na nossa infância. Eu conheci o meu pastor Jesus com 4 anos de idade, quando minha mãe entregou a vida para Jesus. Eu também entreguei a minha vida para Jesus com 4 anos de idade, então eu conhecia Jesus e a minha vida foi transformada pelo poder do Evangelho. E assim também nós entendemos que a criança, ao conhecer esse bom pastor, Jesus Cristo, a sua vida também pode ser transformada. E o Salmos 23 fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi teve uma experiência profunda com Deus, porque ele foi trabalhou foi um pastor de ovelhas, né? Quando Deus o chamou para ser o rei, e ele então fez esses salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendendo então que Deus, Ele nos completa, Ele nos dá segurança, nos dá proteção, nos disciplina, nos traz para perto dEle, nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos. E as crianças também, tem muitos perigos que estão cercando as nossas crianças, querendo tragá-las para o mundo. Mas Deus, o bom pastor, está falando, fique dentro do meu aprisco, porque aqui é o lugar de segurança. Em Jesus, as nossas crianças estarão seguras. Com os pais discipuladores, as nossas crianças estarão seguras. Com a igreja de Jesus, as nossas crianças estarão seguras, porque elas estarão aprendendo como é ser uma ovelha obediente, submissa à palavra, que teme ao nome do Senhor. Amém? Então vamos colocar em pé, e que essa palavra de hoje do Salmos 23 possa falar ao coração das nossas crianças, que elas saiam daqui nessa tarde impactadas pelo poder da palavra de Deus, e que os pais também possam reforçar nessa semana. Vamos aplaudir nossos facilitadores. E que todos os pais também nessa semana leiam com os filhos os Salmos 23. Nós lançamos um desafio para os pré-adolescentes hoje, para que eles memorizem os Salmos 23 para o próximo domingo. Então, faça isso com o seu filho na sua casa. Amém? Então, vamos ler juntos o versículo, que eu acho que a gente nem precisa olhar ali na tela para ler, um versículo conhecido de todos. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos? Muito bem, vocês estão de parabéns. Estenda as suas mãos de bênção. Senhor Jesus, muito obrigada. Não há nada melhor do que ter o Senhor como nosso pastor.
Obrigado porque o Senhor nos corrige quando nós precisamos. Porque temos a sua proteção, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho. Obrigado porque o Senhor está conosco, nos ensinando como viver uma vida que agrada ao Senhor. Obrigado porque as nossas crianças hoje receberão essa palavra vinda do Teu Espírito Santo. Que elas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Que a Tua palavra permaneça na mente e no coração das nossas crianças e que elas possam fazer a diferença por onde andarem, por onde passarem. Obrigado por esses facilitadores que prepararam com tanto amor, com tanta dedicação a ministração de hoje. Que eles sejam cheios do Teu Espírito para ministrar ao coração das crianças. Obrigado por essa tarde, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças e os pré-adolescentes lá no primeiro andar. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, para o Mini, esse povo maravilhoso que Deus tem nos abençoado. Glórias a Deus. Queridos, aí ó, corrida. Queridos, o ministério de recepção aqui na igreja, eles ficam na portaria sempre nos abençoando, e todas as vezes que os irmãos chegam, eles cumprimentam vocês e entregam este boletim. Este boletim, meus amados, você pode levar para a sua casa, que é para você relembrar todas as atividades que a igreja oferece a você. E nós agora, terminando esse momento do carnaval, nós já começaremos as atividades da escola do discípulo, da escola da família, com todos os cursos, veredas retornando, depois mais para frente o Grifac, os cursos oferecidos para você poder participar e ser muito abençoado. Então, você pode acessar o nosso site, 1b.org.br, e se inscrever nos cursos que nós ofereceremos neste semestre. Bom, terminando, presta atenção, terminando quarta-feira agora, o Brasil já começa a funcionar e a nossa igreja já vai começar com um grande movimento aqui dentro, com uma belíssima e uma forma de apresentação sem igual. Quem aqui já ouviu falar na Oficina G3? Levante a mão, por favor. Os irmãos conhecem a Oficina G3. Um dos integrantes, antigamente, da Oficina G3 é Juninho Afran. Ele é quem canta aquela música Que Seja Meu Universo. Quem conhece a música? A igreja conhece, Que Seja Meu Universo. Ele estará aqui no dia 15, na quinta-feira, às 20 horas. A forma vai ser muito diferente. Ele vai ministrar a igreja, fazendo pequenas ministrações nas músicas, direcionando o povo de Deus a adorar ao Senhor. Vai ser tipo um acústico, e ele ficará aqui junto com os irmãos, apresentando a Deus uma forma de louvor bem íntima, bem profunda, e ele falará ao coração de todos que vierem de uma forma também evangelística. Então, ele é um homem muito usado por Deus, o Brasil inteiro conhece esse homem de Deus, muito consagrado na área musical, mas ele, como ministro do evangelho, por onde ele passa, ele arrebanha multidão, fazendo as pessoas se envolverem com o evangelho de Cristo. Então, eu gostaria de convidar você a também trazer um convidado, um amigo, e aí você vai oportunizar a ele a compartilhar da nossa fé. Vai ser um momento muito importante, muito precioso, e você é o nosso convidado especial. Então, não esqueça, nesta quinta-feira, às 20 horas, Juninho Afran, aqui no Templo da Primeira Batista. Os ingressos serão já vendidos ali no hall, na frente da igreja, no hall dos ministérios. Saindo do culto, você pode ir lá, ou também fazer
pelo site da igreja, tá bom? Então, terminando, pode nos procurar e nós venderemos para você os ingressos. Queremos também, rapidamente, dizer aos nossos amados convidados que é uma bênção receber vocês em nosso meio. A nossa casa é a sua casa. A igreja está sempre muito de portas abertas para te receber e fazer com que você seja cada vez mais assim, uma pessoa que esteja envolvida em nosso meio. Nossa comunidade de fé é uma comunidade que ama receber pessoas, receber, abraçar, cumprimentar e saudar. Então, nós gostaríamos de identificar quem são, nesta tarde, os nossos convidados. Por favor, se você é nosso convidado, visitante, fique em pé para que a igreja possa te receber, inclusive com uma salva de palmas. Deus abençoe você, a igreja vai te cumprimentar ali no fundo também. Temos mais alguém aqui? Ali no fundo, olha, Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Você também aqui tem surdos, olha. Vamos bater palma em língua de sinais? É assim, ó. Olha lá. Tem gente que bate palma assim, né? Mas surdo não escuta. Mas ele vê o movimento das mãos dessa forma. Então, Deus abençoe os nossos surdos também. Queridos, enquanto essa equipe de louvor maravilhosa que está trabalhando... Agora eu vou pedir para a igreja. A igreja, por favor, estes irmãos participaram do culto das 10, das 5 e das 7. Praticamente dormiram aqui, né? Então, eles estão bem na ativa. E eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, levitas do Senhor, instrumentistas do Senhor, que Deus possa abençoar cada vez mais o trabalho de vocês. A obra de Deus não para, nós precisamos investir no reino de Deus. E eu quero convidar os irmãos agora a trazer diante do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Todos nós temos compromisso, todos nós temos contas a pagar, todos nós, todos os dias, olhamos para o correio, daí vem a carta lá, pagar água, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo, todos os dias. A gente vai sendo surpreendido com as contas que nós fazemos. Mas nós também temos contas a acertar com Deus. Com Deus, não é cobrado, exigido dessa forma. O Senhor nos privilegia de trazer diante da casa dele os nossos dízimos, as nossas ofertas de uma forma voluntária, com o coração. E aquele que dá, deve dar com alegria. Então, meus amados irmãos, enquanto essa equipe de louvor abençoada vai ministrar um louvor ao Senhor, eu quero convidar você a sair dos seus bancos e vir até a presença aqui do altar e entregar ao Senhor seu dízimo e a sua oferta, com alegria no coração. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em geração. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Opa, quem afirma com certeza no seu coração que Deus é bom, diga: Deus é bom! Agora, se você acha que Deus é muito bom, diga isso: Deus é muito bom. Que bom ver você. Vamos nos cumprimentar de novo. Algumas pessoas chegaram um pouco mais tarde, mas queríamos agora, se você tem liberdade, chegar perto de alguém, não é? Homem com homem, mulher com mulher, dar um aperto bem gostoso, segurar, falar: Deus te abençoe, que Ele fala com você nessa noite, que Deus tenha misericórdia de todos nós e fale ao nosso coração. Saia do seu lugar, ganhe um abraço gostoso, ofereça um abraço gostoso. Amém. Podem assentar-se, meus amados irmãos. Que bom que você veio. Estamos juntos aqui. Nos segundos domingos de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Assim temos aprendido na palavra dele. E hoje nós vamos inverter um pouquinho. Ao invés de celebrarmos a ceia e depois termos uma palavra, vamos inverter. Por quê? Porque a ceia, entre outras coisas, a ceia do Senhor, é uma oportunidade de você e eu acertarmos a nossa vida com o Senhor. Quando lemos a orientação a respeito da ceia do Senhor, uma muito importante é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma. Então, para participarmos da ceia do Senhor, o exame nos é requerido. Exame de quê? De sangue? Não. Exame da consciência, exame da vida. Porque na mesa do Senhor nós estamos reconsagrando as nossas vidas, as nossas existências, tudo que somos, tudo que pensamos possuir. E ali nós vamos à mesa do Senhor para ter com Ele um tempo de íntima comunhão, com base em quem Ele é, com base no que Ele fez por nós. Por isso Ele diz: fazei isto em memória de mim. É em memória, é em pensando, trazendo à memória quem é Jesus e o que Ele fez e faz por nós, é que nós nos sentamos à mesa com Ele. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele morreu em nosso lugar, pagou a Deus a dívida espiritual que era minha, que era sua. Então nós trazemos isso à memória, olhando o passado, porque foi no passado que Ele fez isso, mas no presente os efeitos da entrega que o Senhor fez da sua própria vida permanece até hoje. Então o passado, o presente e o futuro, fazei isso em memória de mim. E a orientação é até que o Senhor volte, porque Ele vai voltar. Mas dentre essas orientações temos uma: que ninguém coma do pão ou beba do cálice sem discernir, sem entender, sem compreender as implicações da vida com Deus. Aquele que profere o nome do Senhor deve apartar-se da iniquidade, deve buscar pelo poder do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, viver de modo santo. A santidade, alguém disse, é uma palavra que está um pouco fora de moda. Para Deus não. Para Deus sempre está à luz do dia a necessidade de nós sermos santos. É uma ordem que Ele nos deu para sermos santos, assim como o nosso Pai, assim como o nosso Deus também é santo.
Então vamos dedicar um pouco mais de tempo hoje para fazer esse exame. Ao invés de termos alguns momentos para você parar e orar, vamos meditar mais na palavra de Deus acerca da nossa culpa, acerca do nosso pecado, acerca da nossa iniquidade e da nossa transgressão. Quem vai nos ajudar nessa caminhada é alguém que pecou tremendamente. É chamado o homem, pela palavra, o homem segundo o coração de Deus, o homem que anda conforme Deus quer. Ele se chama Davi, foi quem escreveu o Salmo 23, que nós vemos ali agora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele teve na sua vida muitas vitórias, mas ele também passou por momentos muito difíceis, quando ele errou o alvo, ele pecou. A palavra pecado significa errar o alvo de fazer a vontade de Deus, o alvo de manter-se em santidade. Ele errou, ele transgrediu. A palavra transgressão significa rebelião contra a vontade de Deus, ato de desobediência, de afronta a Deus. A história você conhece. Davi estava no seu palácio e andando lá na plataforma do seu palácio, ele viu uma moça tomando banho, mandou chamá-la e acabou indo para a cama com ela. O nome dela era Batseba. Ela era casada, o seu marido estava na guerra pela nação de Israel. Ele era um dos soldados do próprio rei Davi, estava lutando. E ele então afrontou a Deus, afrontou a sua nação, afrontou a sua família, afrontou a família daquela mulher, e eles cometeram o pecado de adultério. Quando aquela senhora se viu grávida, ela comunicou isso a Davi. E aí, a mesma coisa que a gente fala assim hoje, sujou, engravidou. Tudo que foi feito agora virá à luz do dia. Então, o Davi, ele tramou no seu coração estratégias para arrumar aquela situação. Como é que ele ia explicar agora uma mulher grávida, sendo ela casada? Então, ele desejou trazer o seu marido para ter relações com ela, a fim de que ela pensasse, não é, que cobriria o seu pecado, e ele, Davi, ficasse tranquilo. Chamou então Urias, que veio da guerra, e encurtando a história, mandou para casa. Olha, vai, tira um dia de folga, fica com a sua mulher. Mas ele não fez isso, ele ficou dormindo na escadaria do palácio e disse: não, como assim? A nossa nação está em guerra, eu tenho amigos muito chegados, eu tenho superiores lá, dando as suas vidas em favor de Israel, lutando pelo Senhor. Como é que eu vou me dar a mim mesmo esse privilégio de ir para casa e dormir com a minha mulher? Não foi. E Davi persistiu, ele deu então, ofereceu um banquete, pediu, né, para que o homem fosse, tentou embriagá-lo, mas também não surtiu efeito. E por fim, não é, Davi vai de mal a pior nesse caminho, e faz uma mensagem para o capitão lá na guerra, para que ele lesse aquela mensagem. Aquela era a sentença de morte de Urias. No envelope lacrado, fechado estava: coloque esse homem lá no fronte para que ele morra. Que tristeza! Como que alguém pode ir tramando, errando e pecando? A Bíblia diz que um pecado nos leva a outros pecados. Assim, ele começou com um olhar, foi para a cama, cometeu adultério, agora tenta escapar, tenta enganar, tenta cobrir o seu pecado, do seu jeito, da sua forma, e está caminhando para o homicídio. E ele aconteceu, aquele moço foi, entregou a carta, e o seu capitão o colocou lá na frente, e ele morreu. Então, adúltero, homicida, é esse homem, que tentou ainda mais uma estratégia. Bom, aquela mulher não pode parecer aí grávida, então vou me casar com ela. É o jeito de cobrir toda a sujeira. E o Senhor o reprovou através do profeta, que mostrou que ele estava completamente errado. Ele se arrependeu. Foi um tempo difícil para ele. E o Salmo 51, é o salmo que você vai ver aqui projetado na tela, fala de como o Davi se sentiu, como, após ter sido confrontado por Deus através do seu profeta Natã, dizendo: você errou, você pecou. E o Davi então nos mostra aqui em
poema, em poesia, como é que se deu esta situação na vida dele. Isso vai nos ajudar a caminhar no caminho que ele trilhou. O Salmo 51 é o salmo chamado penitencial. Daqui a pouco eu volto a esse termo. E aqui ele fala da sua angústia diante de Deus por ter pecado contra o Senhor. E depois que ele se arrependeu, ele escreve o Salmo 32. Então, 51 é o salmo da penitência, da oração penitenciosa, da oração penitente, que quer pedir o favor de Deus, quer acertar a sua situação com Deus, quer pedir restauração a Deus. E o Salmo 32 já vem em resposta, quando ele é perdoado pelo Senhor. O profeta disse, ele, quando foi confrontado, disse: eu pequei. Ele não tentou mais enganar. Eu pequei. E o Natan disse: olha, você fez muito bem. E o Senhor manda te dizer que Ele te perdoa. Ele te perdoa. A história é muito linda e nos ensina muitas coisas. Mas como eu disse, esse Salmo 51 é chamado de um dos salmos penitenciais. O que é quem é o penitente? É aquele que paga por uma infração, é aquele que paga por um crime, é aquele que paga por um erro. Penitente, quem paga, então, por sua culpa. Penitente. E o nome penitenciária, te lembra alguma coisa? É isso mesmo. A penitenciária é o lugar onde os devedores estão pagando pelos seus crimes, pelas suas faltas, pelos seus erros. E então a penitenciária é um lugar de muitos penitentes. O problema, irmãos, é que nós podemos ser penitenciários sem estarmos presos na penitenciária. Nós podemos estar presos pelo nosso passado, por alguma coisa que fizemos, presos pelo nosso presente, por alguma coisa que nós estamos fazendo às escondidas, pensando que podemos enganar as pessoas. Então, para todos nós, na qualidade de penitentes diante de Deus, uma boa notícia. Aqui na sociedade, quem é penitente paga devidamente pelo seu erro, pelo menos deveria pagar. Há uns penitentes de uma certa estatura social, não é, que vocês veem aí pelos telejornais, que estão ainda na rota, não é, de não pagarem as suas penitências. Mas nós oramos como igreja para que todos, a começar de mim, todos nós, paguemos pelos nossos erros. Mas, do ponto de vista espiritual, quando nós chegamos aqui à mesa, esta é a mesa que nos aponta a penitência paga. Então, o Salmo está nos chamando para tomar posse de uma dívida que já está paga. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz, Ele disse, tetelestai, na sua língua. Significa, está quitado, está pago. Então, se eu devo, penitente, pagar pela minha culpa, Cristo agora vai à cruz, e segundo a linguagem de Paulo aos Colossenses, lá na cruz Ele cravou, Ele pregou um inscrito das nossas dívidas, ou seja, aquela lista dos meus erros, dos meus pecados, aquilo que geraria penitência em mim, já foi pago lá na cruz. Então, a mesa da ceia nos remete a isso, a tomar posse desta vida em Deus, voltar a termos comunhão com o Senhor, então ficarmos livres da penitenciária, do cárcere, da culpa, da vergonha, da dor, que já não precisa mais ser a nossa realidade, porque Cristo já pagou pelas nossas culpas. Lá no Rio de Janeiro a gente tem visto pela televisão muitos crimes, e a gente fala, onde vamos parar? Mas não é só no Rio de Janeiro, em muitos lugares acontece, mas e as nossas culpas diante de Deus? Precisamos levá-las e nos apropriarmos do perdão que o Senhor nos oferece. Vamos ler então o Salmo 51. Quero convidar você para ficar em pé, para a gente prestar bastante atenção na leitura que faremos aqui do Salmo 51. Está na versão Nova Linguagem Internacional. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu favor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te alegrarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pode assentar-se, feche seus olhos e ore comigo. Em primeiro lugar, coloque o seu coração diante do Senhor e seja alguém aberto para receber a palavra de Deus para você. Não é hora de eu pensar em outras pessoas, mas de eu pensar em mim mesmo. Eu, Gilson, sou confrontado por essa palavra, e você também é. Ore agora e peça que Deus ministre essa palavra ao seu coração, para que ela produza arrependimento, para que ela produza comoção, de fato, no seu interior, e produza petição, confissão, restauração e consagração, para assim você participar da mesa do Senhor. Ou você que não é batizado, você que não faz parte, né, da igreja, de igual modo, mesmo sem participar da ceia, você passe por esse caminho de restauração de vida que o Senhor te proporciona nessa noite. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, esse Espírito tão amoroso e parceiro, companheiro, conduza o nosso coração à face do Rei, à face do Senhor. Oh Deus, uma das coisas mais lamentáveis que podem acontecer comigo e com os meus irmãos, é de nós endurecermos o nosso coração, e não sentirmos mais, ó Deus, a santidade do Senhor nos afligir, quando nos tornamos cínicos e escapistas, quando começamos a dar respostas que fogem à lógica da santidade, respostas do tipo que nos comparam com os outros, dizendo, todo mundo faz, isso não é tão mal assim, todo mundo sabe que a gente erra. Oh Deus, me livra dessa cara de pau, me livra desse cinismo, me livra, Senhor, de não temer o Senhor, de não honrar o Senhor, de não respeitar a tua santidade, e levar a vida cristã como uma vida apenas de um religioso. Os religiosos estão muito longe dos céus. Tua palavra nos mostra, Senhor, que no trato, Senhor, com grandes religiosos famosos, profundos conhecedores da Escritura, o Senhor teve sempre embates muito duros, chamando, por exemplo, os fariseus, meu Pai, de raça de víboras, de cobras, porque tinham uma aparência muito grande de que eram de fato pessoas puras,
pessoas nobres, mas a tua palavra revela que o coração delas estava tão longe do Senhor, os corações longe de ti, te serviam exteriormente, mas o coração estava longe de ti. Pai, livra-me disso, livra os meus irmãos disto, e nessa noite, nessa tarde, nos abençoa no exame da tua escritura, da tua palavra, e transforma-nos. Essa é a oração que nós fazemos, e somos muito necessitados de ti, papai, no nome de Jesus, amém. Versículos 1 e 2 vão nos mostrar como é que estava o coração de Davi. Por isso ele faz uma petição. Versículos 3 a 6 ele faz uma confissão. Versículos 7 a 14 ele trata de restauração. E por fim ele exala consagração. Petição, confissão, restauração e consagração. Vamos pensar nisso? É poema, então várias pessoas que vão estudar esse tema podem dividi-lo de maneiras diferenciadas, mas há uma lógica da ida de alguém até o Senhor, pedindo perdão, misericórdia, e sair com a garantia de que vai ser perdoado. Então ele faz a petição pelo seu pecado: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, somente contra ti. Depois desse pedido, ele fala da confissão propriamente dita, dizendo o que ele fez. Ele concorda com Deus de que ele errou, de que ele pecou. A palavra confissão no grego é homologel, que é parecido com homologar, que você conhece, que é confirmar, é ratificar, é estar em acordo de que de fato estamos errados. É a confissão. A restauração, o Davi começa a falar do que ele gostaria que acontecesse de novo. Então, às vezes, a gente até confunde em restauração e renovação, mas as duas coisas são muito próximas uma da outra. O que ele quer é viver de novo o que ele já viveu. É viver de novo a alegria de adorar, de crescer na fé, na espiritualidade. E por último, ele diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der palavras novas, se o Senhor me der esta transformação, se o Senhor tratar de mim novamente, eu quero anunciar, quero proclamar a tua palavra às pessoas, e quero mostrar esse mesmo caminho, de que devem ir ao Senhor, com certeza de que poderão ser perdoados. E aí, Senhor, até a nossa nação, Sião, e aí a nossa cidade, Senhor, coloca de pé, para que os sacrifícios que são feitos nos cultos sejam aceitáveis, porque o sacrifício que o Senhor quer não são os cultos, mas um coração quebrantado e contrito. Então esse é o resumo, não é? A petição, a confissão, a restauração e a consagração. Versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, por teu amor. É o amor de Deus que o move à sua compaixão. É Ele que tem-nos no seu coração. A palavra misericórdia, é um miserável no coração. Deus me tem no coração dele. Quem tem certeza de que Deus o tem dentro do seu coração, levante a mão. Glórias a Deus. Não depende de mim, depende do coração de Deus. Eu sou um miserável dentro do coração de Deus. Deus me quer tão bem, que Ele vai além, muito além dos meus merecimentos, dos meus acertos, e me tem como miserável, mas eu estou lá, no coração dEle. E quando nós conhecemos Jesus, e sabemos que Jesus pregou o nosso pecado lá na cruz, nós somos perdoados, fica mais fácil de entender. Aqui no presídio ninguém pode pagar pela pena de outro. Olha, eu gosto tanto do meu marido, eu quero que ele fique livre, eu vou pagar a pena dele. O juiz vai dizer: negativo, quem fez é penitente, quem fez paga. Mas a Bíblia diz que Jesus já pagou pelo seu pecado, pagou pelo meu pecado, e isso o fez por amor, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é aquele que não cometa erros nem pecados, mas é aquele que crê no Senhor, crê nele como Filho de Deus, crê nele como Senhor e Salvador. É assim que acontece. E ele diz: apaga as minhas transgressões por tua compaixão. A palavra compaixão aqui é a palavra hebraica que também foi usada para uma história bíblica de José do Egito.
Alguns de vocês lembram que José foi um bom rapaz, não é? Mas ele promoveu algumas discórdias dentro da casa dele, porque ele revelou os sonhos que Deus tinha para ele. Seus irmãos ficaram cheios de ciúme e provocaram várias situações novas. Ele acabou sendo vendido como escravo para o Egito. É uma história muito linda. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Levante a mão. A maior parte das pessoas conhece. Quem não conhece, não há problema em não conhecer, só para eu saber e dar um pouco mais detalhes à frente. Quem não se lembra de José, levante a mão. Quem não se lembra? Pois é, o José foi então vendido como escravo. Lá ele foi servir na casa de um homem chamado Potifar, e ele era muito excelente em tudo que fazia. E o Potifar confiou-lhe tudo, mas não a sua esposa, né? E ele sempre se manteve na linha. Mas a esposa, olhando para o José, pensou: que garotão esse hebreu, que meninão. O marido não está em casa, nós vamos para a carne. É o carnaval, vale as carnes, vale tudo. Então ela falou assim: olha, se deita comigo. Ela falou assim: não, jamais, não faço isso de modo algum, porque o meu Senhor me confia tudo. E o que ele tem de mais importante é a senhora, não posso. E a Bíblia diz que depois ela tentava várias vezes, não tinha jeito, e um dia ela deu golpe. Estava todo mundo fora de casa, e ela, pegou o rapaz de jeito, e ele fugiu, saiu correndo, e ela segurou a roupa ficou na mão, e ele vazou, meio pelado, né? Só com as roupas íntimas, né? E isso deu um problemão, porque você sabe, né? Quem é rejeitado, às vezes quer deixar a pessoa em má situação. Gritou e disse: ele que tentou me pegar, ele tentou. A história é curta, né? Ele foi acabar na prisão por causa disso, sem dever nada. Então ele tem uma série de complicações na sua vida, mas lá na prisão ele ganhou a condição de um nobre, porque ele servia bem, atendia bem, começou a guardar os presos. E teve uma ocasião em que 2 presos foram para lá, tiveram sonhos, ele revelou os sonhos. Por causa dessa revelação de sonhos, ele foi parar na presença de Faraó e revelou 2 sonhos em um, 2 que representavam um, e disse o que ia acontecer: 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome. Então o faraó achou demais, falou: puxa vida, e agora o que nós vamos fazer? Então ele deu: não, vamos construir celeiros, vamos guardar durante 7 anos, porque os 7 depois serão terríveis. E assim Deus o engrandeceu, ele se tornou o homem mais importante no Egito depois do faraó. Só o faraó tinha mais poder que ele. Pois bem, chegado o tempo da fome, até os parentes dele, lá fora do Egito, estavam padecendo fome, e os seus irmãos vêm para buscar alimento. E ele reconhece seus irmãos. E para encurtar a história, chega um momento que ele fala: tragam o seu irmão mais novo. Se vocês não estão mentindo, se vocês não são espiões aqui na nossa terra, tragam o seu irmão mais novo. E é uma história longa, mas quando ele viu Benjamim, o seu irmão mais novo, filho da mesma mãe, ele não aguentou. E ele saiu para chorar. E o hebraico disse que ele foi movido de uma compaixão quando ele viu o seu irmão. Ele não se aguentou, saiu para o quarto e foi chorar escondido. Essa palavra compaixão fala daquilo que move o coração de Deus. Ele é compassivo, ele é longânimo, ele é o amor verdadeiro, real, em pessoa. E quando Davi está falando: Senhor, tem compaixão de mim, ele conhece esse Deus, ele sabe, apesar de tudo que eu fiz, eu não tenho saída. Eu fiz coisas ocultas, eu fiz coisas que as pessoas viram, eu tentei enganar, eu me tornei uma hipócrita, um fingido, e eu era líder em Israel. Mas tem compaixão de mim, apaga a minha transgressão. No versículo 8 ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados. Eu sei que o Senhor não consegue nem olhar para mim, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, mas dá um jeito, o Senhor que é Deus, vira, afasta de mim a tua face, porque eu tenho pecado gravemente contra o Senhor. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Então lavar-se ali significa muito para ele, sente realmente sujo, apodrecido. Purifica-me do meu pecado. É isso que nós precisamos fazer diante de Deus, confessar os nossos pecados.
não contorná-los, não inventar que está tudo bem, não inventar que nesse tempo todo mundo faz coisa errada, porque nós não também, não. O nosso padrão é de santidade, então choremos os nossos pecados diante do Senhor. À medida que a gente cresce na intimidade com o Senhor, a gente começa a chorar por coisas aparentemente mais leves, mas isso se explica pelo fato de nós irmos sentindo mais e mais a santidade do nosso Senhor. Para alguns, numa viagem de negócios, dar uma voltinha e fazer um programa com alguém, desde que ninguém fique sabendo, desde que se tomem todos os cuidados por causa da saúde, é normal. E dizer, olha, o que tem? Todo mundo é igual, ninguém é de ferro, ninguém vai saber. Se você tiver cuidado com a sua saúde, com a saúde da sua mulher. E os enganos vão enrolando as pessoas, e as pessoas têm isso como vida normal. Normal. Isso não é para os mundanos, isso acontece na casa de Deus. Acontece com membros de igreja, com líderes de igreja, com pastores de igreja, que quando não estão cuidando de terem santidade, de entregarem a sua vida ao Senhor, se tornam vulneráveis, e aquilo que era horrível, horroroso, parece que já não toca mais, porque a Bíblia explica que nós vamos embrutecendo por dentro, a nossa mente vai se tornando cauterizada, e aí nós vamos enchendo-nos de desculpas, mas quando a gente chega diante do Senhor não tem jeito. É isso que Davi está dizendo. Então, meu irmão, se você está numa situação em que alguma coisa na sua vida não vai bem, vamos à mesa do Senhor. Mas para irmos à mesa do Senhor, peça perdão pelos seus pecados, aquilo que tem afrontado o Senhor. Ele confessa, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões, minha desobediência, o meu pecado me persegue. Uma outra versão diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Quando alguém tem temor do Senhor, isso acontece. Você fecha os seus olhos, o seu pecado sobe diante de você. E você não consegue adorar o Senhor, não consegue pedir, não consegue fazer outras coisas no seu relacionamento com Deus, quando a placa, o seu próprio pecado sobe diante de você. Então vamos cuidar, para confessar esse pecado, imediatamente para tomar uma nova posição. Ele diz, eu sei, versículo 4 é interessante, contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença sobre mim, e tens razão em condenar-me. Uma coisa que chama atenção aqui é assim, mas como que Davi está dizendo que ele pecou só contra o Senhor, só contra ti? Não, ele pecou contra a família dele, contra o reino dele, contra o esposo daquela mulher. É que Davi aqui não está tentando dizer que ele não pecou contra essas pessoas, é que ele vai ao âmago, ele vai ao centro dessa questão. Nós pecamos contra as pessoas sim, mas o nosso pecado em primeiro lugar é diante de Deus. A história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, mostra que aquele jovem, quando se arrependeu, quando caiu em si, ele foi para o pai, ele foi para o Senhor e disse, eu vou voltar para casa, eu vou conversar com meu pai, e eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Quer dizer, o pecado no nível horizontal, com as pessoas, ele é real, mas é muito mais sério a gente levar em consideração que a gente peca contra Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, não são uma lista de pode e não pode, ao bel prazer do Senhor. Deus determinou aquilo para que nós vivamos intimidade com Ele, obediência a Ele. E assim nós precisamos considerar que quando nós pecamos contra Deus, nós nos tornamos vulneráveis com as pessoas. E quando pecamos contra as pessoas, em primeiro lugar, estamos pecando contra o Deus, o Criador daquelas pessoas. Irmãos, como crentes, nós não podemos manter intrigas na nossa vida, como se nós pudéssemos ter uma dualidade, levar uma vida com Deus e uma vida com as pessoas. Tem gente que entra ano, sai ano, continua maledicente, fofoqueiro, gente que julga, gente que aponta dedo, e nos momentos de adoração fala, Senhor, o Senhor é santo, me faz santo. Deus quer de fato santidade de todos nós, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, negociar o amor que nós damos às pessoas
e o amor que nós damos a Deus. Para honrar a Deus, precisamos honrar as pessoas a quem Deus fez. São criação do próprio Senhor. Então é nesse sentido que ele diz: olha, somente contra ti eu pequei. No fundo, o que eu fiz, além de agravar o estado das pessoas, foi ferir o teu próprio coração. Ele diz assim: eu nasci em pecado. Primeiro ele diz da conduta dele, foi isso que eu fiz. Depois ele diz: na verdade, em pecado eu nasci. Desde que nasci sou pecador. Então, isso não quer dizer que ele é resultado do pecado da sua mãe teria cometido pecado, eu nasci em pecado. Ele está dizendo que quando ele nasceu, ele já foi acometido de uma enfermidade espiritual chamada pecado, que a partir do seu nascimento ele saiu contaminado. Assim como algumas pessoas têm que proteger o seu corpo durante a gravidez, algumas mulheres, para que os bebês, as crianças não saiam, não é, contaminadas, assim, o Davi está dizendo, quando a gente nasce, a gente já nasce pecador. A gente peca porque é pecador, e não é pecador porque peca. Deu para você entender? A gente peca porque é pecador. É a nossa natureza pecadora, caída. Então vamos ao Senhor dizer: Senhor, eu reconheço. Você basta ver a criancinha, ninguém ensina maldade para a criança, você percebe a hora que a criança se torna egoísta, quando ela se torna vingativa, quando ela esconde as coisas, ninguém ensinou. É a natureza do pecado que habita em nós, que vai se mostrando na vida até das nossas crianças, não é? Eu sou pecador. E ele diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo. Quer dizer, a nossa vida não é só uma vida exterior, é a nossa vida com Deus, aquilo que ninguém sabe. Então olha, se o diabo tem conseguido na minha e na sua vida fazer algumas coisas ocultas, vamos cair fora disso em nome do Senhor Jesus. Por quê? Vamos confessar, vamos colocar nome nos nossos pecados. A gente muitas vezes ora assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro, está errado aí na quantidade. Nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus pode ter multidão de pecados. A gente tem que, ao pecar, imediatamente nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e purificação. É como a respiração, não é? Você não tem dois movimentos, quando você coloca para fora o ar poluído e inala o ar puro? Então, confessar é isso, é pôr para fora o seu erro e receber o perdão do Senhor. Então, não acumule pecados. Mulheres, esposas, maridos, lindões, não fiquem carregando problemas de relacionamento a semana toda por birra. Me fez aquilo, eu vou trancar a cara. Não, isso aí não é um problema de relacionamento. Você não pode eleger um dia para perdoar alguém. Não, é imediato. Errou, pecou, pediu perdão, acerta. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não tem que guardar para amanhã, não vou dar uma dura, vou fazer greve, não, agora ela vai ver, nada disso. O que Deus quer de nós é que sejamos pessoas que tratam de tudo que está no íntimo do coração de maneira muito séria, em confissão diante do Senhor. Na restauração, versículos 7 a 14, ele usa verbos muito lindos. Purifica-me com hisopo, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Se você procurar na Escritura, você vai ver que o hisopo aparece desde o Antigo Testamento, até Jesus, quando estava lá na cruz e teve sede, deram-lhe o quê? Vinagre com hisopo. Um arbusto pequenininho, era uma erva da qual se tiravam nutrientes para fazer uma espécie de detergente, vamos chamar de detergente porque eu não consigo uma palavra melhor, mas tinha a ver com purificação, era alguma coisa para purificar impurezas, matar germes, e o hisopo era usado desde o Antigo Testamento, lá quando pessoas compareciam no templo, às vezes precisavam ser purificadas com hisopo, e o hisopo tinha essa condição. Era uma árvore que ela não nascia do chão, mas ela nascia de incrustações em qualquer lugar, nascia de uma parede, de um vão na parede, e ela se agarrava e se segurava. Então, os estudiosos bíblicos entendem que o hisopo, ele demonstra essa capacidade de purificar, de limpar, mas que ele não tem autonomia, ele precisa estar preso em algum lugar.
Isso pode então nos levar a mostrar a nossa dependência para com o Senhor, ficarmos presos ao Senhor. Ele diz: olha, então purifica-me como o hisopo, eu ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me, Senhor, ouvir de novo os júbilos de alegria. Eu era feliz quando eu estava de bem com o Senhor, quando eu não estava agasalhando pecado na minha vida. Eu era feliz, os cânticos eram espontâneos, eu estava bem. Senhor, eu quero voltar àquela alegria. E ele usa: que exultem os ossos que tu quebraste. Ele está falando de que o pecado e a culpa do pecado já estão agora trazendo risco à sua saúde. Ele se sente moído, quebrado. Você sabe, a ciência prova que existem as doenças psicossomáticas. As pessoas adoecem porque na mente há coisas erradas, mas no espírito coisas erradas da mesma maneira podem levar alguém a adoecer. São fartos os casos de pessoas que estão em cadeiras de roda, acham que tem um problema clínico, passam por especialistas, vão de lugar a lugar atrás de cura, mas quando oferece o perdão, saem imediatamente andando no lugar. Temos uma história dessa, contei algumas vezes para os irmãos. Um pastor amigo meu, que uma pessoa sempre frequentava a igreja de cadeiras de roda e todos os recursos foram buscados, não tinha jeito. E um dia a família procurou o pastor: nos ajuda, não sabemos o que fazer, não acha cura. A menina agora já largou o seu trabalho, a menina já perdeu a faculdade, está tudo ruim. E Deus revelou, à medida que conversavam, que havia mágoa, ressentimento. E aquela moça estava muito magoada com alguém, negando o perdão. E por causa disso ela foi entristecendo, ela foi se frustrando, foi ficando doente e caiu de cama. E tornou-se paralítica por vários e vários meses, talvez anos, eu não me lembro com precisão, mas muito tempo. E quando aquela moça chamou para o seu coração a responsabilidade de perdoar como Deus a perdoou, ela saiu daquele gabinete pastoral andando, empurrando a sua cadeira. Diga glória a Deus. É disso que o salmista está dizendo, que até a sua saúde estava comprometida por causa do seu pecado. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Não me exponhas, não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Quando Saul pecou contra Deus, é muito interessante, Saul foi o primeiro rei eleito em Israel, lembra disso? E ele desobedeceu, ele foi repreendido pelo Senhor, recusado pelo Senhor. E quando Deus mandou Davi ser ungido rei pelo profeta Samuel, é interessante lá em 2 Samuel, que o Espírito de Deus veio sobre Davi, no mesmo momento em que saiu da vida de Saul. É isso que Davi está se lembrando, que ele, alguns anos atrás, havia recebido o Espírito Santo, a força, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Mas assim como Saul errou, agora ele havia errado. E ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia, não me atribuas isso, não retires de mim o teu Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Livra-me da culpa de crimes. Então ele menciona o pecado que ele cometeu. Mas irmãos, será que só quando eu matar alguém é que eu terei crime de sangue nas minhas mãos? Não. Preste atenção agora, muita atenção. Irmãs, eu não quero que vocês me procurem no gabinete para orar isso, eu quero que vocês tragam para a cruz do Senhor isso. O aborto é crime de sangue. O aborto é crime de sangue. Não sei se você ainda era mocinha, se você namorava, ou você é rapaz, da mesma maneira, porque não se faz um filho sozinho, são dois. Então, se o aborto passou pela sua vida e você não tem conseguido levantar a cabeça, não fala, ninguém sabe, só você e Deus sabem, hoje é o dia. Examine-se o homem a si mesmo, a mulher a si mesma. Se há crime de sangue, confessa o seu pecado ao Senhor, se abre na presença dEle, não carrega mais esse fardo, esse peso, e Deus vai perdoar, porque se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Faça isso. Mas crime de sangue também é o crime de eu dizer: para mim
se eu pudesse, eu matava, eu tirava a vida desse sujeito, dessa sujeita. Eu só não faço porque é complicado, eu só não faço porque vai piorar a minha situação. Mas o desejo é de ira de morte. Precisa mudar isso em nome do Senhor Jesus. Precisa perdoar, esquecer, liberar essa pessoa. Porque quando você nega o perdão, na verdade, quem está preso é você. Você que está preso. Às vezes a pessoa está na praia, está se divertindo em férias, ela está livre e você está preso. Mágoa, ressentimento e não dou perdão. Então se liberte disso, peça realmente livramento. É petição, é confissão, restauração. E agora vem a consagração. Ele começa a perceber que o Senhor vai perdoá-lo. Então ele pede agora que não só ele seja abençoado com o perdão, liberado pela graça e misericórdia do Senhor, mas que ele diga isso às outras pessoas. Versículo 15: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu quero isso, é receber essa graça e compartilhá-la com outro. E eu então vou explicar às pessoas que o Senhor não se deleita nos sacrifícios de animais. No Antigo Testamento, para nós, Deus não se deleita, Deus não reconhece os nossos cultos, o nosso dízimo, né, o uso dos nossos dons e talentos. Estamos servindo a Deus. Não. Deus quer essas coisas, mas prescinde, necessita de uma outra, que é um coração quebrantado, um coração reto diante do Senhor. Ele diz: ensinarei que os sacrifícios que agradam a Deus são espírito e coração quebrantados e contritos retos. A esses o Senhor não despreza. Então ele intercede pela sua nação. O Brasil está precisando de você e de mim como intercessores. Mas a nossa intercessão será qualificada quando nós estivermos na presença do Senhor, confessando, pedindo misericórdia, pedindo restauração e consagrando a nossa vida ao Senhor. Que assim seja. Feche seus olhos, veja com Deus o que você tem que acertar, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Examine depois o homem a si mesmo, e então coma. Não diz então não coma. O interesse de Deus é que você, ao investigar o seu coração, localize o seu pecado, acerte sua vida com o Senhor e então participe da mesa do Senhor. A banda vai vir à frente para ministrar um louvor. Enquanto isso, você continua orando. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você ficar em pé e nós entraremos com o pão e com o cálice. Busque o Senhor. O lugar que você está sendo convidado a sentar-se é a mesa do Senhor agora. Petição, confissão, restauração, consagração. Isso é o propósito de Deus para mim e para você. Uma vida cheia do Espírito Santo. Não importa quem fez isso ou aquilo. Libere o perdão, abençoe essa pessoa. O seu pecado, por mais que não tenha tido consequências. Se você acha que é só entre você e Deus, ninguém está sendo prejudicado, não. Leve a sério o pecado contra o Senhor. Nós vamos ficar em pé agora. Todos podemos ficar em pé. Isso. O pão e o cálice serão servidos lá de trás. Viu, irmãos amados? Vocês estão servindo, é lá de trás para frente. Se você vai participar, quem participa da ceia do Senhor? Os que são do Senhor e que demonstraram isso através do seu batismo, assumindo um compromisso com o Senhor. Você que não é membro da nossa igreja, mas é membro de uma outra igreja evangélica, que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, professou a sua fé, passou pelo batismo e está em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja, seja muito bem-vindo para participar conosco nesta noite. Nós vamos cantar. Assim que você pegar o cálice e o pão, você se assenta. Se você não vai participar, quando as pessoas que estão na sua fileira de cadeiras se assentar, você se assenta também, mesmo que não seja participante. Cantemos. Fraco sou, incerto em
pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar pro meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. A minha cruz, o meu pecado, Jesus levou, não há mais temor, me coroou com salvação, que gozo e som, eterna canção, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça maior que o meu passado, mais forte que amor, paixão que transformou, amor maior que o meu pecado, meu sangue escreveu, a graça já venceu, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça maior que o meu passado, mais forte que amor, paixão que transformou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Esta é a graça do Senhor Jesus. Graça significa um favor imerecido. Você e eu, pela graça de Jesus, temos o nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida. Isto é graça. Misericórdia é a pena
merecida, mas que foi subtraída. Isso é misericórdia. É eu não receber o que eu mereço. Eu mereço o inferno, eu mereço a condenação. Que ninguém nos tenha por alguém que mereça a salvação. Não, é pela misericórdia que nós somos salvos. Mas precisamos receber de graça o favor imerecido e a suspensão da pena que é merecida. Há muitos anos atrás eu estava realizando um velório na cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo. E lá naquele sepultamento eu comecei a travar uma conversa com o Senhor. E depois de ouvir a mensagem, ele disse: olha, com todo respeito, eu não concordo com a sua mensagem. Pois não, o que é que foi? Ele diz: olha, eu sou juiz, eu nunca dou perdão a quem é infrator e merece a pena. Eu não posso livrar apenados. Então, eu não concordo que Jesus pague os meus pecados. Eu mesmo tenho que pagá-los. Então eu li para ele as escrituras e falei da impossibilidade de alguém pagar pelos seus pecados, então ter que depender da graça de Jesus. E ele disse: mas eu não concordo, eu prefiro ir para o inferno do que não pagar pelos meus erros. Que tragédia, que tragédia. Alguém não compreender que o sistema humano ainda é limitado, muito limitado, incompreensível se comparado ao padrão de Deus. Deus só podia receber o sacrifício de alguém que fosse perfeito. A Bíblia diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu e pagou a Deus a nossa dívida, e por isso nós somos perdoados. Não seja orgulhoso, não seja prepotente, dizendo: não, eu pago pelos meus erros. Você é incapaz e vai comprometer toda a sua eternidade. Vamos ficar em pé. Você que recebeu a graça, recebeu a misericórdia do Senhor, seja muito grato por essas bênçãos. O pão representa e não é o corpo de Jesus. É um objeto memorial. Fazer isso em memória de mim. O corpo do Senhor Jesus foi maltratado, ferido, submetido a maus tratos. O seu lado foi perfurado, ele foi traspassado por causa do meu pecado. E então, quando eles nos oferecem o pão é para nos lembrarmos da sua carne ferida em nosso lugar. Em memória de Jesus, participe. Da mesma maneira, o Senhor, depois de tomar o pão, pegou o cálice e disse aos seus discípulos: esse cálice é a aliança que é feita no meu sangue. Só o sangue de Jesus Cristo pode perdoar pecados, e principalmente o pecado da rebelião contra Deus, o pecado de rejeitar o seu Filho. O novo acordo entre os céus e a terra, partindo de Deus para conosco, só é realizado no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Em memória do Senhor, participe. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que esse evangelho é loucura, é uma pregação doida, porque as pessoas tomam coisas humanas para tentar entender as coisas espirituais. Mas aquele que crê no Senhor é feito um homem ou mulher espirituais, compreende todas as coisas, discerne todas as coisas espiritualmente, e de ninguém é discernido. Muito obrigado porque o nosso coração se abriu diante do nosso pecado, diante da nossa culpa, para a impossibilidade de pagarmos ao Senhor por esses pecados. E aí nós vimos o Senhor Jesus morto lá naquela cruz, de braços estendidos, à disposição de todo aquele que crê. Nós nos lembramos, Senhor, que havia 2 ladrões,
condenados à morte de cruz, juntamente com Ele. E um dizia: se tu és mesmo o Cristo, se você é quem está falando, o Salvador, livra a sua pele, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro estava quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. E ele disse: Senhor, eu acredito em Ti, eu sei que o Senhor tem um reino, e eu te peço, lembra-te de mim, quando entrares no Teu reino. Esse estava aberto, sabia que ia morrer moribundo, mas havia uma vida eterna, a qual ele podia decidir naquela hora, e pedir: o Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no Teu reino. E a palavra é maravilhosa, o Senhor disse: em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Aquele penitente, para os homens tinha pago a sua penitência, foi tirado desta vida, mas ele não garantia a vida eterna. E quando ele foi ao Senhor, recebeu a promessa, que se cumpriu no mesmo dia: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, que coisa maravilhosa. Que haja conversão nessa noite, que não haja dúvidas do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão oferecido em Cristo. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Passe por favor agora o cálice para a sua direita. Todos passem para a pessoa que está na extremidade das fileiras, e nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor por essa bênção maravilhosa de sermos encontrados em Cristo e participarmos da mesa do Senhor. Glória a Deus. Sabemos que o único digno de ser exaltado é o nosso Deus. Sabemos que só Ele é santo, só Ele é digno de que nós nos dobramos, colocamos de joelhos e que adoramos. Somente o nosso Deus. Ele é tão santo que Ele não habita no pecado. Esse Deus santo que nós devemos nos prostrar diante dEle e adorá-lo. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Santos, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Adore esse Deus, diga: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo,
Glórias a Deus. Que esta tenha sido uma oportunidade para todos nós, do Espírito Santo falar conosco, deixar claro que Ele está de braços abertos para receber de volta em casa todo aquele que for penitente no nome do Senhor Jesus. Aquele que tem clareza, certeza absoluta que não vai conseguir fazer um código de ética e dizer: eu vou ser disciplinado, eu vou conseguir, eu sou mais eu posso. Não. A grande diferença entre o espírito dessa época, que é dizer, através de treinamentos: eu posso, você pode, eu posso. Repita: eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso vender mais, eu posso ser melhor, eu posso, eu posso. Não. Na Bíblia nós aprendemos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, as comunhões e consolações maravilhosas e a companhia do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo desde agora e para sempre. Amém e amém. Semana de vitória para você. Deus te abençoe. Aleluia. Glórias a Deus.
caminhar de Deus sempre deu